Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana e na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina e os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. E como é engraçado que, quando a gente pensa de uma maneira muito sofisticada até sobre as coisas, fica complicado lidar com os sentimentos simples, né? Os sentimentos são mais simples, na verdade. No fim do dia, aquilo que a gente gosta, aquilo que mexe com a gente, como estamos conversando, o Snow, eu, é muito mais a comédia romântica do que, meu Deus do céu, como aquele filme do Kiarostami me fez sentir todas as coisas. Não, nada contra. A boa arte é boa arte, mas a vida afetiva da gente, em geral, é bem mais simples, né? A minha é mais ou menos um Saving Private Ryan. Sei, Dunkerque. A questão da gente, da prática de você tentar, ao invés de tentar imaginar e agir em função da tua percepção do que é importante para o outro, perguntar diretamente a ele, né? Que é uma coisa também nova para mim, porque como uma pessoa que é uma reencarnação divina, né? E acredita saber o que é melhor para todos, é muito mais difícil imaginar que alguma coisa possa estar fora da esfera magnânima compreendida por esse ser que vos fala. Então, realmente, a partir do momento que eu utilizo essa prática, muda completamente, porque, primeiro, é geralmente muito mais simples, muito menor, muito mais fácil e, portanto, até mais barato, né? Dá menos atrito. Você sabe o que me impacta? É impressionante, né? Quando você estava falando, Snow, você estava descrevendo esse lugar, me veio de imediato o título talvez o maior clássico místico medieval, que se chama A Nuvem do Não Saber. E esse é considerado o lugar místico supremo de encontro com Deus. Não é o máximo? The Cloud of Unknowing, né? A nuvem do não saber. E, essencialmente, né, é incrível, porque quando a gente para pensar essa nossa saga pessoal, ela sempre tem dois pedaços. O primeiro pedaço é tudo que acontece é só uma oportunidade para você descobrir como você é. E você fica o tempo todo querendo descobrir quem você é. E depois você chega na segunda fase. Na segunda fase, que é a fase onde nós três estamos, para que a gente possa ser mais feliz, para que a gente possa viver o amor, só tem um obstáculo, que é aquele você que você encontrou. Então, depois que você passou décadas encontrando você precisa se livrar de você o mais cedo possível, porque você é o seu grande obstáculo. Aquilo que você falou a respeito dos condicionamentos é toda a história. Toda a história nós somos limitados no nosso imaginário. Então, nós temos uma imaginação fixa de como as coisas têm que ser, de como nós precisamos ser. Eu gosto assim, eu vou ser feliz assado, isso eu posso, isso eu não posso. Quando você consegue sentir intensidade, mas estar fora desse lugar, aí você está livre. Tá? Então, essa intensidade sem nenhum tipo de conceito ou preconceito, até daqueles que você acha que representam você, aí é onde o jogo começa de verdade. Você concorda, o Gol? Você acha que faz sentido? Eu acho que faz. É que eu estou numa fase que eu estou com uma vontade muito grande de me estapear. Então... Você não está muito amoroso? Não, eu não estou muito amoroso. Eu estou achando que eu estou precisando realmente apanhar um pouco.
Os outros tipos de porrada, acho que eu já levei suficientemente nessa pandemia, mas eu estou com vontade estou precisando apanhar de mim mesmo um pouco. Eu acho que é justamente essa questão do momento que você se encontra meio ranzinza, né? Meio mutley demais com você mesmo, você começa a falar assim, entre um espaço e outro, você se pega falando ranzinzamente com você mesmo. É hora que já está na hora de você começar a levar uns tapas. E eu acho que a gente está num momento aí que a gente está separando a população entre esses dois tipos, né? Entre os que continuam reclamando ranzinzamente e os que resolveram simplesmente agradecer pelo fato de que estão com a sensação das coisas estarem passando mais rápido. Você sabe, eu entendo o que você está dizendo, e eu acho que essa é uma distinção importante, mas já entrando de sola, sabe a observação que eu estou fazendo? Eu acho que tudo que está acontecendo ele tem uma finalidade: impedir a gente de fazer parte de qualquer grupo, de qualquer clube. É quase como se tudo que acontecesse fosse completamente diferente para cada pessoa. As coisas não estão se repetindo mais. Então, aquela história que eu estava falando já com vocês, de que, nossa, cada um está vivendo numa Mas você acha que isso o propósito é para você não pertencer a grupo nenhum? Eu estou começando a achar que sim, porque nem a porcaria dessa doença se permite ter um conjunto de sintomas igual para Cara, duas mas eu pessoas. estava pensando exatamente na mesma coisa, mas a minha percepção era outra, é que era realmente o quadro mais óbvio e claro que você realmente, se você tinha alguma mínima ideia de que você tinha algum controle, agora não tem como. Isso é pior do que chuva de meteoro. Não existe padrão nenhum. Pois é, Nada. A chuva de meteoro, pelo menos, fala assim, olha, eu estou olhando para o céu e realmente está caindo um meteoro a cada 3 segundos e 59. Cara, aqui não tem absolutamente padrão nada. nenhum, Você não consegue nenhum. colocar dentro de nenhum. Não, E eu estava até... isso. Desculpa, meu Prossiga. entusiasmo Não, só não nunca. quero te interromper. Não, termina o que você ia falar. Não, eu estava dizendo que até em o próprio trabalho de se identificar padrão ficou ridículo. Isso, mas é Porque você exatamente vai isso. vendo as explicações no final de uma semana, a da semana seguinte desconstrói o padrão da semana passada, no mesmo dia, duas coisas Então, já se desconstrói. mas então, essa foi a ficha que me caiu. Isso é tão radical que aí eu entendi o que aconteceu, né? Veja, você que anda todo filosófico, vou ter que te introduzir num filósofo mais contemporâneo, tá? Em 68 do século passado, Gilles Deleuze, escreveu talvez um dos livros mais importantes de filosofia dos últimos 100 anos, que, por causa dele, inclusive, Foucault disse, um dia o século será deleuziano. Se chama Diferença e Repetição. Eu vou tentar fazer uma coisa muito difícil, numa versão completamente nível podcast, eu vou tentar explicar a ideia maluca que está por trás desse livro, tá? A ideia maluca é a seguinte: nós sempre pensamos fazendo com que as coisas sejam parecidas. Todos os nossos conceitos igualam coisas. Então, assim, quando você fala, por exemplo, folha, floco de neve, homem, mulher, todas essas palavras, todos esses conceitos, na verdade, são grupos, são conjuntos que partem do pressuposto que todos os homens são homens em alguma medida. Todas as mulheres são as mulheres, todas as folhas são folhas, todos os flocos de neve são flocos de neve. Tudo bem até, e é isso que a gente faz para pensar. Só que tem um detalhe, queridos. Não existe nada na realidade da vida que seja igual a nada. É só um esforço do nosso cérebro, né? Iguais, não existem duas folhas iguais, não existem duas mulheres iguais, não existem dois homens iguais. Nada é igual a nada. Tudo é absolutamente único. Tudo existiu uma vez e nunca mais existirá. Então, o que o Deleuze disse em poucas palavras foi: nós somos completamente loucos
porque nós vivemos nas abstrações das igualdades, das repetições, quando, na verdade, tudo é diferente de tudo. A realidade última é a diferença, não é a repetição. Nada se repete nunca, porque ninguém se repete. Porque cada momento... Mas o cérebro humano, por outro lado, está sempre buscando encontrar um padrão. Isso, né? exatamente. Reconhecer um padrão. Até exatamente. tem um mini-doc interessante na Netflix, não sei se vocês chegaram a ver, acho que não, porque chama-se Magos do Cubo. Chegaram a ver, não? Quase vi, não vi. São os caras que fazem o cubo mágico rápido, né? Em 7 segundos. O cara faz um cubo e realmente, basicamente, a solução de um cubo mágico é a rápida identificação de um padrão. Uhum. Na verdade, uma sequência de padrões que é basicamente uma sequência de algoritmos. Sim. E para o cara ter a capacidade de identificar aquilo em 7 segundos, realmente você imagina que ele enxergou muitos movimentos, muitos padrões, sim, e conseguiu alinhar aquilo rapidamente. E eu acho que o que a gente estava dando como uma noção de inteligência, ou estava percebendo como inteligência, era uma identificação de padrão rápida, né? Quem identifica rápido um padrão é um cara mais inteligente do que o outro. Isso. E quando você vem com um movimento desse, que não tem padrão, você desconstrói, em última instância, a noção de percepção de inteligência. Todo mundo... Desconstrói o que é compreender. Você desconstrói a compreensão. É isso aí. Então você não consegue propriamente pensar do jeito velho, que é justamente a ideia do Deleuze. Você tem que pensar como uma criança. Sabe o que ele diz de mais lindo nesse livro? Ele diz que as crianças pedem para ouvir aquela mesma história ou assistir aquele mesmo desenho 1000 vezes, não porque elas querem a repetição, mas porque cada vez que elas assistem é a única vez. Elas não vivem na repetição, na busca da repetição. Elas vivem no único tempo todo. Então, é aquela vez que elas estão vendo. E isso é incrível de pensar, porque isso é mais ou menos aquilo que um olhar apaixonado sente e vive com seu objeto. Quando você olha com um olhar apaixonado por alguma coisa pela qual você está apaixonado, por alguém por quem você está apaixonado, você olha para aquilo com o susto daquele instante. Você olha para o objeto da sua paixão com aquela percepção vertiginosa de que aquilo é completamente único. Aquela pessoa, aquele instante, daquele jeito, aquele ângulo de luz, aquele envolvimento, aquele cenário, aquilo jamais se repetirá, portanto é mágico e místico. Então, o que o Deleuze dizia é: você tira os padrões de repetição e o que você ganha são mapas de intensidade. E é só o que a gente tem. As intensidades são a verdade da vida. Não são as repetições, não são os padrões que se repetem, as intensidades que são únicas e que são diferentes só na intensidade de si, e nada se repete. É bonito pensar assim para variar, né? É engraçado porque é como se você pensasse até nessa doença maluca, ela está sendo assim. Você tem mapas de intensidade, cada um tem uma intensidade da coisa, cada um vive um sintoma de uma maneira, sem padrão nenhum, cada um está experimentando essa crise de um jeito, tem gente que está sofrendo um monte, tem gente que está enriquecendo, tem pessoas que estão mais sozinhas, tem pessoas que estão menos sozinhas, tem pessoas que estão no mundo, tem pessoas que estão isoladas, cada um está vivendo a sua diferença, isso é incrível. É muito interessante isso que você falou, porque eu estava nesses estudos que eu estou fazendo do nosso amigo canadense, o Jordan Peterson. Uma das coisas que ele fala é que o maior trabalho do cérebro é tornar tudo aquilo que é extremamente relevante irrelevante, né, para que a gente consiga ir tocando a vida para frente. E ele fala muito do território conhecido e do território não conhecido e de como a gente faz para ir de um lugar para o outro e sobre os obstáculos e ferramentas para isso. Então, como é que você vai transformando tudo que é relevante em irrelevante? E ele fala
que eu acho que eu também achei lindo e engraçado, que é infinitamente menos poético, mas eu achei muito interessante, que ele fala que é um landscape, é um cenário de relevância, né? Que o mundo é um mapa de relevância, que é mais ou menos o que você falou de um mapa de intensidade. Uhum. Que a gente vai navegando o mundo sobre... E é interessante, porque no fim, se você, pelo que eu entendi aqui, você me corrige se eu estiver errado, obviamente que o Jordan Peterson está bebendo em todas as fontes desses grandes caras, mas eles estão vindo por pontas opostas. Uhum. Por pontas opostas, o que eles estão sugerindo é talvez a gente se esforce para compreender o que não vale a pena compreender. Talvez o que vale a pena compreender seja outra coisa. E essa outra coisa, como é que... Vamos lá? Não, desculpa. Então, não, a outra coisa talvez seja como que eu faço para deixar meu momento mais intenso? O que, na minha cabeça, eu tenho pensado, qual é o padrão que eu estou vivendo que está me impedindo de viver esse momento único, que não se repete de jeito nenhum, porque, na verdade, nenhum momento se repete. E talvez esse seja o presente desse grande momento maluco coletivo. É essa consciência de que nada se repete nunca e que, portanto, né, nós temos que fazer essa vida acontecer desse outro lugar. Até porque... Agora, deixa eu só interromper um segundinho, porque já que você tocou no Jordan Peterson, eu não queria perder o fio. Tem um documentário no YouTube, inclusive, chamado Glitch in the Matrix. Não sei se vocês chegaram a ver. Não. O pessoal do Rebel Wisdom, né? Eu não sei. Sim. Os caras de Londres, né? Os caras de Londres, exato. O cara que inclusive era do Channel 4, que foi aquela entrevista fatídica daquela senhora onde o Jordan Peterson foi entrevistado pelo mainstream media e duelou com ela de uma maneira muito interessante, e aquilo acabou o tornando famoso, e a partir dali que ele, acho que ficou mais conhecido, e os livros dele começaram a vender mais na Amazon. Ele conta um pouco dessa história ali. Mas ele fala, o Glitch in the Matrix justamente é a história de que onde que nós vamos começar a buscar as nossas informações. Eu acho que o que a gente está vivendo agora é um exemplo interessantíssimo disso, né? Essa migração que está saindo dos canais abertos e mesmo do Cable TV e tal, Fox News, e que foram responsáveis aí pelos swings políticos, pelo nascimento dos fake news e tudo mais. E as pessoas estão começando a buscar informações direto nesses canais diretos, que são as fontes que estão na internet, no YouTube, você vê aí os podcasts tendo hoje tendo uma presença no dia a dia das pessoas impensável há um ano atrás. Então, essa tendência eu acho que é interessante, a gente começar a ver como as coisas mais profundas, as informações mais verossímeis, as fontes mais fidedignas vão estar mais acessíveis. E as pessoas vão começar, acho que já estão de buscar as fontes e não ir mais na onda. Uhum. Isso, eu acho que é uma tendência tão forte que, por exemplo, eu não tenho dúvida de que a escola do futuro é uma escola onde você vai fazer seu próprio currículo. Tem que ser uma escola muito mais parecida com um antigo buffet, onde você chegava lá com o teu prato e pegava, você quer um pouco daqui, um pouco dali, um pouco de palmito, um pouco do salmão, um pouco disso, um pouco daquilo. E você pode ter alguém que te ajuda a fazer essas escolhas. Mas o teu currículo tem que ser um currículo muito livre, porque ninguém sabe o que você precisa saber. Na verdade, nem mesmo você, mas você tem que fazer o processo de descobrir do seu jeito, não? E a única maneira de você fazer isso é experimentando. Eu estava dizendo dessa história da diferença, da unicidade das coisas, e eu só queria acrescentar que, se você conversa com as pessoas, a experiência básica delas é justamente o oposto do que eu falei. Então parece que eu estou delirando, porque as pessoas têm a experiência de que tudo está se repetindo como o dia da marmota. Mas está se repetindo não porque está se repetindo, é porque elas estão à mercê delas mesmas. Então, eu acho que esse é o desafio que está em jogo.
Você precisa não se repetir, para voltar para a história dos não lá atrás. Para você poder se tornar suportável para você mesmo e para o outro, você precisa se cobrar a não repetição. Então, a vida é um improviso de jazz. E essa é a pergunta que eu ia fazer quando você estava falando do Deleuze. Porque eu entendo que parte da nossa biologia é você ir mapeando territórios e se repetindo para você conseguir levar a vida para frente. Cara, como é que fica uma vida em que você não pode se repetir? Obviamente, nós já normalizamos as máscaras, vamos normalizando o álcool gel, a vida nova e tal. Mas é possível você levar uma vida em que você tem intensidade todo o tempo em tudo e que tudo é novidade e que você continuamente você não pode ser um pônei de um truque só, que você sempre tem que estar renovando esses truques? Olha, eu acho que a sua pergunta vai me levar para um momento que o nosso amigo Larry Gold vai gostar. Eu sei que o Larry Gold muitas vezes se incomoda porque eu falo como se eu estivesse tentando convencer a ele, a você e mais toda a torcida do Corinthians e a do Palmeiras ao mesmo tempo. Pois agora eu vou dizer uma coisa que eu tenho convicção de que é minha opinião e que eu não quero convencer ninguém. Estou muito confortável que seja só minha opinião. E eu vou te responder dizendo o seguinte: eu acho que falando em glitch, falando em desvio do sistema, a nossa consciência humana é um desvio do sistema biológico. Então, minha resposta para você, se é possível, eu vou dizer, eu acho sim que é possível. Eu não acho que é bom para o animal que nós também somos. Eu acho que fazer isso é hackear a nossa biologia e não necessariamente é tão bom para a saúde, mas é maravilhoso para a alma. Tá? Então é isso que eu acho. Eu acho que nossa tendência a criar padrões mentais é uma resposta da nossa mente às demandas inerciais da nossa biologia. Então, o cachorro dentro de nós quer repetição. Quer mesmo. Ele gosta disso. Tá? E a nossa mente fica procurando padrões para cuidar do animal em nós, ao invés de subverter toda a regra da biologia, da física, da geometria, sei lá, e buscar a liberdade que lhe cabe, porque eu acho que, do ponto de vista da biologia, a consciência é um acidente. A biologia descreve os seres de uma maneira quase que seria mais perfeito se eles fossem autômatos. Como diz o outro, robôs úmidos. Tá? E eu acho que a consciência é justamente aquela propriedade emergente que sai fora de tudo isso. Ela não está a serviço da biologia. Ela usa a biologia para criar uma outra dimensão da realidade que não tem nada a ver com ela. Mas eu não quero convencer ninguém dessa minha piração. É um excelente ponto esse. Estava vindo na minha mente o gênio egoísta. Exatamente o oposto. Oposto. O oposto. Não, ele talvez seja intelectualmente meu maior inimigo. Já discuti com muita gente tomando uísque contra ele. Mas isso é muito pessoal. Mas falando, já que estamos falando de animais e de biologia, vocês viram a história maravilhosa que deu no New York Times da nossa irmã Mara, de todas as consequências? Quem é Mara? Mara é a nossa irmã elefante, que morou até recentemente, durante 5 décadas, no pequeno zoológico de Palermo, em Buenos Aires. Vocês viram essa história? Eu vi. Né? Que veio para o santuário no Brasil. Exatamente. A linda história dela. Tem o pôster dela na época que ela era uma atriz de circo, nos anos 70, e depois ela ficou lá naquele pequeno e decadente
zoológico no meio de Buenos Aires. E aí, como a humanidade evolui, ela evolui sim. Está todo mundo dizendo que não faz mais sentido deixar um animal tão nobre durante décadas preso numa pequena jaula no meio da cidade. Então, finalmente pegaram ela e levaram ela para o nosso santuário dos elefantes, onde, aliás, nós, elefantes, deveríamos fazer um retiro. Nós deveríamos fazer uma excursão e um retiro, convidando todos para visitar o Santuário dos Elefantes, que fica na Chapada dos Guimarães. Você sabia dessa, Larry Gold? Eu estava aqui, na verdade, por um momento eu até esqueci que eu tinha que falar e estava curtindo um pouco o podcast como ouvinte. É gostoso ficar nessa posição, acho que eu vou ficar aqui um pouco mais tempo. Mas você não teria vontade? A gente podia fazer uma viagem ao Santuário Elefante da Chapada. Há elefantes na savana da Chapada ali, andando de um lado para o outro? E eles andam, sim. E, inclusive, você olha lá no site, eles avisam que é um bom programa para crianças, ou seja, nós. Então, sim. Não, é um lugar incrível. Nós estaríamos falando de que volume de elefantes, mais ou menos? Você sabe que eu não sei quantos dos nossos colegas estão lá, mas assim, não são poucos. Isso existe desde 2012. Tem Mara, Maia, Hanna, Guida, tem um monte de fêmeas. Mas é incrível esse trabalho, né? Um pessoal que juntou elefantes, eles salvam elefantes da América Latina, pelo que eu entendi, e levam para esse santuário. Eu fiquei muito impactado com a foto. A foto é assim, mostra uma paisagem que é uma floresta densa, que parece a floresta do Tarzan, quase africana, e ao longe a grande Chapada dos Guimarães. Parece um negócio assim cinematográfico inacreditável. Muita vontade de visitar. Tem algumas pessoas que é impressionante, assim, que doam a vida para esse tipo de causa, né? Isso é muito lindo. E Mara, a Elefoa, tem mais de 50 anos de idade. Podia literalmente ser uma de nós. Fale por você. Eu gostaria de falar de um experimento psicológico que eu acabei tomando parte na semana passada, involuntário, mas que eu tive a oportunidade de observar em loco e que faz referência à nossa patologia do momento. Não sei se eu estou autorizado a quebrar esse movimento maravilhoso de acompanhar os elefantes na savana e posso tocar nesse assunto, ou eu já devo me cortar de pronto e... Curiosíssimo, vamos lá, esse assunto faz parte. Então, como sabem vocês, nós, na minha oficina local, fizemos alguns movimentos de retomada de atividades, né? E para que houvesse algum tipo de sensação de controle, colocamos às terças-feiras nós conduzimos os exames chamado PCR, né? As coletas via cotonetes nasais e bucais. A pessoa vai até a tua oficina, é isso? Não, as pessoas que estão na oficina vão até o laboratório. Às terças-feiras vai um rapaz coletar os exames de PCR. E a gente conseguiu montar um protocolo onde no mesmo dia, se for de manhã, no mesmo dia a gente tem um resultado, ou no dia seguinte, cedo, a gente já tem os resultados. E isso ia muito bem nas últimas 4 semanas, todos lépidos e faceiros, já andando meio já sem máscaras, fazendo pequenas aglomerações de canto, algumas pessoas até chegaram a dividir canecos de café, enfim. Aquela sensação foi crescendo, né, de liberdade, até que fomos comunicados que um dos nossos companheiros havia sido diagnosticado com um positivo em Covid. E o interessante disso tudo, óbvio, não é o fato do cara ter sido diagnosticado, mas como reagiram as pessoas
a maneira como cada um reagiu completamente diferente, e isso eu perdi uma grande oportunidade. Infelizmente não é mais possível se filmar, né, dentro dos escritórios, que daria um documentário fantástico, só as cenas de reação de cada um sabendo daquela notícia. Mas seria o quê? Seria The Office ou ia ser uma coisa um pouco mais... Não, ia ser basicamente como o mesmo tema impacta pessoas de uma maneira completamente diferente. Aquela história da percepção que cada um tem. E mais do que isso, o que aquele assunto nutre a imaginação para a criação das derivadas do assunto. Porque as derivadas são muito mais interessantes do que o próprio assunto. Naquele momento em que a pessoa, a partir do momento que ela tem aquela informação, o que ela faz com a informação. Alguns simplesmente procuram ali no escritório algum canto onde possa ter uma mini garrafinha de uísque para ter uma sensação de desinfetar todo o caminho por onde vai passar o uísque, mas também dar uma boa desopilada no cérebro. E os outros já se enxergam como uma granada com pino solto, onde eu não vou poder voltar para casa, eu sou um assassino, eu já posso ter matado algumas pessoas na minha casa e não sei como eu volto para casa, como eu conto para os meus familiares, como já assumindo o fato de que tem uma doença terminal ou venérea ou alguma coisa muito, muito, muito forte, né? E foi interessante assistir isso e me observar também, né? Como eu reagi, o que eu estava pensando. Você começa a fazer todo um caminho, né? Por onde você passou, o que você pode ter. E, bom, tudo isso para dizer que a jornada foi muito interessante, até porque, na sequência, 2 dias depois, nós fizemos o mesmo exame e, bom, obviamente que não preciso dizer para você que no intervalo, nesses 2 dias, várias pessoas tiveram todos os sintomas, já começaram a se medicar profilaxicamente. E na sexta-feira agora nós tivemos o resultado onde todos fizeram os exames de novo e todos tiveram negativo. Resumindo. Então, e o melhor de tudo é o seguinte, inclusive o nosso paciente zero, ele não teve absolutamente nenhum sintoma. Mas não é que ele teve um narizinho escorrendo, uma ramela maior no olho, nada. Absolutamente nada. Mas, assim, ver o processo todo, como aconteceu e como aquilo foi tratado, voltou, a oscilação. Quer dizer, eu fico imaginando isso. Nós estamos falando de um ambiente relativamente pequeno, estamos falando ali de 10, 15 pessoas, né? Em última instância, 15, 18 pessoas, acho que no raio histórico ali. Agora, você imagina isso quando a gente realmente trouxer para um ambiente maior, para uma escola, ou para enfim. Mas então, estamos à mercê das nossas loucuras. Estamos à mercê. Mas aí que está, o elemento aí, ele só é um catalisador, é isso que eu estou querendo dizer. Ele é um catalisador e as pessoas vão continuar reagindo e percebendo medo e agindo em cima do que acontece, independente do que está acontecendo ali. Poderia ser qualquer outra coisa, mas é interessante porque eu acho que isso vai ser a melhor oportunidade que a gente já teve de se conhecer. Isso, exatamente. Acho que você falou o essencial. Nós estamos vivendo um momento em que nós estamos saindo da quarentena em geral. Está todo mundo vivendo seus riscos em maior ou menor grau. E o fascinante é que a situação continua existente. Então, na prática, o que acontece? Nós vamos nos expondo àquilo que nós ouvimos falar e nós vimos pelas notícias do rádio e tudo mais. E se, sei lá, 2 meses atrás a conversa típica era: você conhece alguém que teve? Eu não conheço ninguém que teve. Eu conheço alguém que conhece alguém que teve. Bom, não. Agora começamos a ser nós mesmos que pegamos e tudo mais. E a gente passa os dias com suspeita de ter ou ter tido. Então começamos a fazer exames, estamos todos lidando com essas incertezas o tempo todo. E mesmo que agora seja um não,
o que impede que daqui a 2 dias, 5 dias, 1 mês, 2 meses passe a ser um sim? 10 minutos. 10 minutos, 10 minutos. Por isso que nós estamos falando da relatividade total. Esse papo de hoje está me levando para os meus píncaros de nerdice, porque o Snow estava dizendo que você vive num outro tempo. E eu me lembro que eu vi um artigo agora sobre uma palestra do Carlo Rovelli, que é um físico genial que fala bem sobre o tempo, e ele diz que a gente não entende nada do tempo. E ele chega a dizer o seguinte: na prática, a tua cabeça é mais velha do que os teus pés. Tá? Porque os teus pés são submetidos a uma gravidade diferente da tua cabeça. Então, o tempo passa diferente para a cabeça do que passa para os pés. O tempo dos pés passa mais devagar e o tempo da cabeça passa mais rápido. Que tal essa? Então, é claro que você pode viver num tempo diferente do Snow. Você vive num tempo diferente do Snow, num tempo diferente do meu. Ninguém vive no mesmo tempo. Então, isso aqui é uma coisa muito, 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 muito maluca. Ninguém consegue entender isso. Então, por exemplo, pega uma galáxia distante. Sabem essa história, uma vez, uma galáxia distante? Uma galáxia como a galáxia de Andrômeda, que fica a 2,5 milhões de anos-luz daqui. Do ponto de vista de Andrômeda, 1 milhão de anos nossos não aconteceu nada lá. Então, o tempo nosso aqui não tem nada a ver com o tempo lá. Os tempos são completamente independentes. Então, cada um está no seu tempo. A gente fica, cada um na sua engrenagem, tentando o encaixe. E o encaixe dá mais ou menos. Eu percebo que você é o que a gente chamava na época dos treinos mais veementes, dos treinos atléticos, você é o descanso ativo. O que é isso? O que vem a ser um descanso ativo? Descanso ativo é aquele negócio, sabe quando, enquanto você dá um sprint, o outro fica parado e na hora que é para descansar o cara fica pulando no lugar? Fazendo um polichinelo. Você não tem o módulo não pensar. Você não tem o módulo não pensar. Você tem o módulo de continuar pensando em outra velocidade. É o descanso ativo. Fique no lugar. Fique no lugar, exatamente. Essa ideia de que a gente somos todos diferentes, eu estava refletindo sobre isso esses dias. Eu diria que somos 7 bilhões diferentes, né? Assim, nós nos damos uma importância absurda, né? Acho que temos que encontrar paz na nossa pequenez. É isso mesmo. E você daqui a pouco não vai existir e nunca mais existirá. Relaxa. Né? Então é mais ou menos essa a ideia. Ao mesmo tempo, nós temos uma dignidade única, que como nós nunca nos repetimos, ninguém pode tirar o seu lugar de fala. Então, isso é interessante. Esse é o tema. O tema do momento não à toa a história da diversidade. O tema do momento de uma maneira, se vocês querem saber a minha opinião, tosca, nós estamos tentando assimilar essa verdade de que nada no fundo é igual. Então, o problema é que se a gente levar isso ao extremo, ninguém mais abre a boca. Né? E aí acabam não só as conversas, como acaba a política, acaba o podcast e acaba a civilização. Então nós vamos ter que chegar num ponto de equilíbrio que nós não encontramos. Mas vocês viram a história da Beyoncé? Qual delas? Então, a última que deu essa polêmica com uma famosa... eu vi do vídeo dela, não? Você viu essa história? Eu vi, na verdade, o desenrolar da história, né? Então a Beyoncé lançou esse novo álbum dela, que é totalmente baseado em vídeos, e aí uma antropóloga criticou a estética, a proposta e tudo mais. E ela foi desancada, foi praticamente cancelada. A tal história do lugar de fala. A antropóloga. Vocês viram os vídeos da Beyoncé? Você assistiu? Eu não assisti. É o Black King, né? É o novo álbum. Eu não vi os vídeos, não. Então, vale a pena ver uma ou outra faixa.
porque... Eu acho que já que está nesse tema, assistam Quincy também, que Quincy é muito história bom. do Nossa, é Quincy Jones, sensacional. que é sensacional. É sensacional. É sensacional, você tem Esse... toda razão. E, aliás, eu vou mais, se você tiver paciência de assistir também o documentário que tem na Netflix sobre o Frank Sinatra, e Também é você vai ver muito que muita bom. coisa se cruza. E eu não tinha noção de que o Frank Sinatra sozinho quebrou toda a questão da segregação em Las Vegas, Uhum. simplesmente colocando o fato de que se não pudessem se misturar todos, ele não performaria mais. E É. no dia seguinte, ato contínuo mudou suas leis. Foi isso mesmo. Ele era poderoso assim. E já que estamos nessa, você falou em Quincy, falou em Frank, eu ontem estava vendo o documentário da Lady Gaga, que obviamente eu não coloco no mesmo patamar desses outros que você estava mencionando, mas tem uma passagem ali, queridões, tem um batizado, onde você vê a Lady Gaga na família dela e na festa depois do batizado. Caras, e eu me lembrei de uma caricatura do que seria um filme ruim com Frank Sinatra. Assim, sabe aquela família italiana do Brooklyn, mas assim, num nível que você perde o fôlego. É mesmo? É muito impressionante. Então, ele parece uma caricatura mal feita do italiano Não, americano. Você olha para aqueles não, mas eles estão representando e mal, não, é real. Eles são mestres da caricatura de si mesmo, é impressionante. É muito mas divertido. isso é muito interessante. Mas sabe que vocês estavam falando desses documentários, que eu estava pensando numa trinca de documentários de música que eu assisti nos últimos tempos, que eu acho que os três são uma história só. Que é o do Miles Davis, que é, assim, espetacular. Você entender também como é que aquele cara estava lá na vanguarda de tudo que ele estava fazendo. O segundo é o do Quincy, que também é parte da mesma história. E o terceiro é aquela série documental do Defiant Ones, que eu não sei como é que chama em português. Depois eu procuro e deixo nas nossas referências. Do Dr. Dre? Do Dr. Dre e do Jimmy Iovine. Você vê o poder da música no cenário americano, do poder, né, de como começa com esses caras no passado, com esses grandes musicistas. O Jimmy Iovine é o cara que pega isso. Mas não, me fala, todas elas passam pelo Quincy, né? Todas elas passam pelo Quincy. Imagina um cara que com 14 anos de idade começa a tocar com o Ray Charles e produz praticamente todos os discos do Frank Sinatra. Na sequência, ele faz os do Michael Jackson, We Are the World. Ele faz a transição para o hip hop, pelo bebop para o hip hop, né? com Ice-T, etc. E pega toda a onda nova. Quer dizer, o cara basicamente, no último século de música, ele estava em tudo. Agora, um comentário só. Você não acha que um dos pontos centrais da trajetória dele, estratégica, foi quando ele percebeu que ele não tinha tanto talento como instrumentista e compositor ele mesmo? Porque o que eu acho que é incrível, ele seria um compositor razoável, um instrumentista mais ou menos comparado com os outros, e ele percebeu que, como produtor, ele podia ser único, incomparável. E eu acho que isso fez toda a diferença. Ele aceitou ir para um lugar menor. Eu vou usar entrar no seu território aqui, hein? Por favor. Eu ousaria dizer que o grande diferencial dele veio da sombra criada da relação dele com a mãe dele. Elabore. Eu acho que ele viveu... é o tal do chip on the shoulder, né? Porque no momento que ele começa a botar a cabeça para fora e começar a desenvolver uma autoconfiança um pouco maior, que poderia ser onde ele poderia se perder, a mãe dele reaparece depois de muitos anos e sempre batendo de frente na autoestima dele. Ou seja, ele nunca ficou confortável naquele lugar. É verdade. Ele praticamente sempre tinha que se provar, não só para ele, para aquele fantasma. E mesmo sabendo que a mãe dele tinha sido quando ele tinha 7, 8 anos de idade, ele tem aquela memória da mãe
sido levada de uma camisa de força, esquizofrênica, né? Esquizofrênica, e ele volta e a opinião da mãe realmente impacta ele mesmo com a consciência clara de que ela é esquizofrênica. E como ele ainda deixou esse canal aberto, como se fosse, esse aqui é o meu down to earth, né? Vou manter uma conexão com terra aqui, vai impedir a minha pipa de voar. Sim, sim. Então, realmente, sou eu entrando no seu território com muito brilhante. Absolutamente nenhum fundamento. Mas eu senti que ali tem alguma coisa escondida muito interessante naquela relação. Sim, sim. E totalmente em linha com o que eu queria observar. O que eu estava querendo dizer é que eu acho que ele é um daqueles exemplos excelentes onde a grandeza nasce da consciência do próprio limite, que é muito, muito diferente do que muitos grandes por aí, que você vê as biografias e tudo mais, e a grande narrativa é eu não conheço meus limites, limitation is nothing, e não sei mais o que, etc, etc. Ele é o contrário. Eu acho que ele nunca quis perder os limites, e por causa disso ele foi tão longe. Ele trabalhava de uma forma muito construtiva dentro dos limites. Eu acho, então, que esse é um tema meu, né? Você sabe, a gente fala muito nisso. Eu acho que, para variar, esse é um criador maduro. Não é mais uma daquelas crianças eu acho que você talentosas. é um mini Quincy. Você é um mini Quincy. Obrigado, eu tento. Eu acho que daí nas coisas que você coloca a mão, você é um quincyniano. Sim, de filosofia, sim. Exatamente. Estou sempre tentando encontrar o Michael Jackson oculto dentro de todo mundo. Né? E de vez em quando eu brinco. Mas eu acho que muitas vezes você acaba encontrando o Michael Jackson oculto dentro de você mesmo. É, claro. Mas essas histórias são muito impressionantes, elas são muito incríveis. E aí a gente tem que tirar o chapéu para a indústria americana que consegue, primeiro, criar essas pessoas, esses caras de situações totalmente adversas conseguem, de fato, aparecer, emergir e ter carreiras incríveis. E eles conseguem documentar tudo muito bem e tecer histórias incríveis. Porque eu fiquei pensando quantas pessoas no mundo são tão incríveis quanto e a gente simplesmente não fica sabendo, porque elas estão em outros países e elas tiveram só uma influência local, porque elas... Mas é a questão da intensidade. Com certeza, o incrível está aí. Mas o incrível precisa se apresentar como incrível. E para isso, ele tem que sair do padrão de comparação. Desculpe, mas eu vou voltar ao assunto da Beyoncé. Porque os clipes da Beyoncé, eu acho tão novos quanto são ou foram os clipes do Michael Jackson quando o Quincy pegou ele, lá no Thriller. É uma linguagem radicalmente nova. E vocês sabem qual é todo o problema que deu, do ponto de vista estético? O problema todo é que ali você vê uma identidade negra africana se apresentando como se os brancos europeus jamais tivessem existido. Então não há nenhuma oposição à cultura branca. É simplesmente uma nova imaginação. Simplesmente é imaginar uma África que nunca teve contato com a Europa e uma África que teria chegado até o futuro independente de toda a cultura europeia. Então é isso que dá para ver ali nessa estética. E é inacreditável, porque é uma afirmação de si sem comparação. E quando você não tem comparação, você não precisa negar nada. Isso é lindo, né? Esse é o segredo dessa coisa da intensidade do Deleuze que eu estou falando. Quando você vive a intensidade do que você é único, porque você é único, você não está negando nada de ninguém. Porque a comparação é absurda, é impossível, não faz sentido. Você não está comparando. Todo mundo é seu próprio ET. Eu tenho uma tese que eu sinto que não sei se vale a pena ser discutida. Outro dia eu estava vendo, inclusive, o John Rogan conversando com o James Patterson sobre a ideia de se falar de Hitler, né? E como você hoje tocar nesse ponto, só tem muito mais downside do que upside, porque tudo de ruim já se sabe, né?
Mas eu estava pensando como é difícil hoje você falar de temas polêmicos. E você falou aí da história da Beyoncé e como foi a reação da antropóloga e como isso caiu em cima dela. E eu vi uma conversa do Kevin Hart, inclusive, também numa entrevista do outro dia, dizendo que ele estava fazendo uma piada qualquer e na piada ele acabou dizendo que o cara era um pitbull e no dia seguinte ele foi acionado pela Associação Americana dos Criadores de Pitbull. E eu pensando como a gente vai deixar de discutir temas polêmicos relevantes e interessantes, ou até projeções, que a gente vai ficar preso na semântica, né? Na forma de colocar isso tudo. Uma coisa que me veio muito à cabeça assistindo esse documentário do Quincy, ali quando ele está naquele museu do Smithsonian, né? Naquela que é a última, onde vai falar da cultura negra e tudo que se atingiu, quais foram os destaques na música, enfim, e tudo mais, no esporte. E você vai vendo o que me fez perceber ali você tem uma cultura, você tem uma parte da população, a minoria que foi oprimida por tanto tempo e é oprimida por tanto tempo que só através de uma excelência muito grande ela consegue se destacar. E você acaba criando realmente através dessa me faz pensar se essa parte oposta, né, que seria que hoje nem sei mais se é uma maioria branca nos Estados Unidos, não vai se tornando um povo preguiçoso e incapaz de competir com quem viveu tanta diversidade. Eu sabia que você ia chegar lá. Você chegou lá, eu sabia. Sabe onde você chegou? Eu fui com muito cuidado. Você chegou no Nietzsche, você chegou no princípio que está por trás da genealogia da moral, que é a dialética do senhor e do escravo, né? Que na verdade vem do Hegel. É aquela ideia de que o master, né? O senhor do escravo, ele só tem desejos e ele não precisa trabalhar para fazer nada. E o servo, ao contrário, ele está o tempo todo se esforçando, aprendendo, tendo que trabalhar. E o senhor fica completamente dependente dele. E aí vai chegar o dia em que há uma inversão absoluta, porque o senhor não sabe mais nada e o servo sabe tudo. Então, na verdade, é uma questão de tempo até que você tenha uma inversão completa, exatamente por causa disso que você descreveu. E isso é justamente o nosso querido Nietzsche de novo em ação. E isso é justamente o que está acontecendo na nossa sociedade em diversos níveis. Isso é super interessante de pensar o quanto isso está se refletindo em tantas e tantas situações que nós estamos vivendo, que é bem impressionante. A gente não precisa nem ir tão longe. Eu estava pensando aqui comigo, né, até dentro dessa questão do Nietzsche e do servo, enfim. Eu penso, se a gente volta para uma sociedade mais primária hoje, onde que eu me encontraria, né? O cara que não consegue nem montar uma mesinha de café sozinho. Por que volta a ter relevância, né? Qual é a métrica que você usa para definir competência? Bom ponto. Olha, eu ainda acho que o máximo da relevância é... Estava conversando sobre isso agora há pouco. Vocês sabem que relevância é a palavra-chave do Google, tá? Qualquer conteúdo do ponto de vista do Google, o que interessa é a relevância, né? Então, é isso que se mede. E eu tenho a impressão de que nós estamos entrando numa era onde nós seremos julgados e avaliados pela nossa relevância. Então, se antigamente o que interessava era o máximo de força, e fazia sentido que fosse tudo uma competição de força, seja uma força física lá atrás, depois uma força econômica e, por fim, até talvez uma força intelectual. Eu estou convencido de que nós estamos entrando num tempo onde o que importa é a relevância, ou seja, quanto impacto você gerou em quantas pessoas, a ponto de que elas se linkem e se referenciem a você. Então, você ser o topo da lista do Google humano significa que tem o maior número de pessoas que põem links na vida delas relativos a você. Eu achei genial o que você falou.
E eu achei mais genial ainda exatamente pelo hack do sistema, né? Porque a relevância para o Google é porque você é relevante para o Google a partir de tudo que se linka a você e tudo que sai de você é linkado ao resto. Daí você é relevante. É uma relevância totalmente quantitativa e não é uma relevância qualitativa. E os seres humanos estão hackeando, né? O que a gente vê é o mesmo hack dessa relevância. Como é que eu, como ser humano, me linko a mais pessoas, me conecto com mais pessoas de forma quantitativa, para que eu me torne mais relevante nos algoritmos das redes que vão me fazer ser relevante. E isso... Ou seja... Eu acho que dentro desse contexto eu sou indubitavelmente, absolutamente irrelevante. Mas neste contexto não existo. A pergunta que não quer calar, meu caro Gol, é: você gostaria de se tornar relevante? Dentro dessa métrica, sem dúvida nenhuma, não. Até porque eu estou dentro daquela máxima que o clube que me achar relevante não é aquele que eu quero fazer parte. Exato. Pô, você é super relevante pra gente, né? Ai. Pô, gente, você é relevante pra gente, cara. Porra, cara. Mas porque eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Porque assim, daí como é que você mede a relevância, o impacto qualitativo? Mas será que o impacto qualitativo pode ser mensurado em massas? Assim, talvez, sei lá, mensagens como Gandhi e tal, exemplos que a gente inspire, as parábolas, talvez, não sei, o que vocês acham? Então, eu fiquei pensando nos dias de hoje, como é que você mede um impacto qualitativo real e não apenas não sei quantitativo? se o qualitativo dá para medir em algum... Então, eu acho que o que inspira, né? O que te inspira de verdade hoje é o que tem de qualitativo, de qualidade. Eu acho que você está na direção certa. A minha impressão é que o qualitativo não se mede, mas o caminho do qualitativo é o impacto transformador, que é diferente da pura e simples referência. Então, tem pessoas que têm um impacto enorme, todo mundo conhece, mas elas não mudam o mundo em nada. Elas não mudam o mundo em absolutamente nada. Elas são apenas conhecidas, tá? E existem aquelas pessoas que falam coisas, dizem coisas que continuam reverberando no mundo de uma forma transformadora para cada um que entra em contato com elas. E isso eu acho que é a mudança qualitativa ou a relevância qualitativa. Para mim, vai nessa direção, que é muito o que você está dizendo. Eu estava pensando muito aqui em termos de energia, né? Talvez seja as pessoas que conseguem deixar a energia em movimento e talvez transformá-la em alguma coisa. Né? Seja essa energia uma informação, fiquei pensando num Tim Ferriss da vida que de verdade não está inventando nada de novo, mas ele consegue captar muita energia de informação de gente que está ao redor dele, empacotar de um novo jeito e colocar. Acho que é isso que você falou, é um ponto bem interessante. Essa questão de conseguir, talvez, diluir as coisas mais densas, que são mais inacessíveis, e transformar aquilo numa informação acessível que possa ser usado e entendido por um maior número de pessoas. E impactar positivamente esse maior número de pessoas. E eu acho que isso é um pouco do que o Tim Ferriss faz, o Joe Rogan e tal, e talvez por isso o sucesso desses podcasts todos. Se eu pegar alguém que está falando de um astrofísico que vai, ou até a própria conversa com o Elon Musk, enfim, em pontos de aterrar informações ou aterrar ideias que normalmente você não conseguiria discutir e que estão acessíveis através de um tradutor. Vocês sabem que isso tem a ver com uma distinção que foi feita no século passado por um poeta americano. Eu não me lembro agora se foi o T.S. Eliot ou se foi o Ezra Pound, um dos dois. E eles faziam uma distinção, como eles conversavam muito, vamos dizer que foram os dois, eles faziam uma distinção entre 3 tipos de gênio. Eles falavam que tem o gênio pioneiro, é aquele que cria alguma coisa nova, uma perspectiva nova, uma linguagem nova, uma nova maneira de fazer as coisas, e não existia daquele jeito antes. Então é aquele negócio, o cara que criou o bebop, talvez o Charlie Parker, é um tipo de pioneiro. Depois você tem
o tipo de gênio que é o mestre, que é aquele que, em alguma área, ele atinge o nível máximo de excelência possível daquilo. E, por fim, eles falavam do gênio diluidor. O gênio diluidor é aquele que pegava alguma referência importante, alguma conquista, provavelmente desses mestres, misturava com outras referências de outras áreas e eram gênios de espalhar essa informação de uma maneira nova e torná-las acessíveis para as pessoas. Então, esses gênios diluidores, eles eram responsáveis por espalhar. Eu acho que nós estamos vivendo uma era que favorece os gênios diluidores. Eu acho isso muito interessante. É quase como se os gênios do tipo mestre fossem meio elitistas demais para a mentalidade contemporânea. Então, quem Faltou dilui... aí um quarto tipo de gênio também, né? Que é o gênio da lâmpada, que é o empresário que consegue fazer negócio no Brasil. Esse é bom. Eu ia dizer o seguinte, eu não sei o que vocês têm visto ultimamente, mas eu tenho entrado num streak aqui, numa corrente forte de assistir episódios antigos do podcast do Joe Rogan. Eu não. E tem muita coisa boa ali, viu? Eu assisti alguns... Ele tem um background tão absolutamente... um cara que começou em stand-up comedy, né? Ele era um comediante, que de comediante vira ator. De ator ele vai para o MMA, né? E comentarista. E fica comentarista de MMA. Passa por um processo forte ali de fitness, né? De estudar todos os processos de dietas e tal. Vai para um lugar de busca dos psicodélicos, atravessa isso tudo e cai num podcast que ele chama de uma experiência ali. E vai falando com todas as pessoas que têm alguma coisa interessante para dizer de qualquer um desses lugares que ele passou. Então, ele tem uma bagagem interessantíssima para discutir e ele tem perguntas curiosas que nós faríamos normalmente para aquelas pessoas, até as mais complexas. Mas eu recomendo para quem tiver com tempo aí para ouvir um pouco desses podcasts, assistir, né? Ei, pessoal, aqui um anúncio daqueles urgentes que tem potencial para mudar o mundo. Demorou, mas a gente está chegando no Instagram. A ideia é ter um canal que a gente possa trocar, bater papo, falar com os nossos amigos que agora já são do mundo inteiro, colocar umas novidades e alguns conteúdos diferentes. Passa por lá, segue a gente, manda uma mensagem. A gente adora receber feedbacks, sugestões, críticas e elogios. A gente ainda está aprendendo, a versão beta total. Mas com a ajuda de amigos, a gente tem certeza que vai ficar super legal e vai ser o melhor lugar pra gente se encontrar para trocar ideia. E se você tiver qualquer dica, manda pra gente. A gente adora, inclusive esse anúncio aqui já é contribuição de uma amiga nossa de lá. Segue a gente, a gente ainda tá aprendendo. Segue a gente. Se você quiser receber os próximos episódios dos Elefantes em primeira mão, passa no nosso site e deixe seu e-mail. elefantesnaneblina.com.br. E obrigado por nos ouvir até aqui. Até mais.